Aí pessoal, aqui é o Freeza, comando de vocês no dia 3 de agosto em Maringá. Vou passar uma geral aqui de como vai funcionar a operação e a estratégia prévia com que eu combinei com o Danilo. A gente é o exército laranja, o Danilo é o exército amarelo, esses pontos amarelos. A missão primária é o seguinte, a gente precisa defender esses 3 pontos, a base vale mais, 30 pontos, e os postos avançados valem 10 pontos cada. Então tem o posto 1 e o posto 2. Aqui é o respawn. Cada exército tem essa mesma estrutura, essa mesma quantidade de pontos, de posições, né, a serem defendidos. E também existem as missões secundárias. Existem 2 missões secundárias exclusivas para cada, que são info e cativeiro. O nosso cativeiro está aqui. Basicamente o grupo que chegar aqui, nosso, solicita o refém vem até aqui e para cumprir essa missão a gente basicamente tem que levar o refém até a nossa base. Chegando aqui, o refém confirma e está pontuado, está feito aqui os 5 pontos. Para eles, mesma coisa, todo mundo tem as mesmas chances, a mesma configuração e grupo de missões secundárias. Existe também a missão info, que é basicamente uma maleta, tem uma caixa de metal fechada com cadeado e só o comando tem essa chave para abrir esse cadeado. Pode ficar com qualquer operador, não precisa ser necessariamente o comando, portar ela e abrir essa caixa. Então, no início, cada comando vai receber essa chave para abrir a caixa. Para cumprir essa missão, ela é colaborativa, ela precisa, junto com o cumprimento da missão do aliado, então o Danilo, nosso aliado aqui embaixo, o amarelo, ele precisa cumprir também, abrir essa caixa, ter acesso a essa posição, pegar os materiais, levar até a gente, ou a gente leva, combina algum local para poder fazer a combinação dos itens, que basicamente é o seguinte: uma caixa vai ter um papel e a outra caixa vai ter um conjunto de ferramentas de carimbo e acessórios ali para fazer o carimbo com cera derretida no papel. Não sabe ainda quem vai ter o papel, o carimbo, mas é só unir esses itens, guardar de alguma forma e ser entregue até o final antes do final do jogo para a organização pontuar, fazer essa contagem de pontos aí. Além dessas secundárias que são exclusivas, tem as secundárias que são comuns a todos, né, que são pontos de descriptografia. Eu vou explicar um aqui. São 4 pontos, são 4 posições que tem essa pasta com descriptografia. Vou explicar cada comprimento vale 3 pontos. Basicamente, cada comando vai receber um papel com várias chaves embaralhadas ali, sem sentido algum. Chegando nesse ponto, vai ter uma pasta, um envelope lacrado, aquelas de concurso, um envelope com lacre, né? E vai ter a cor do exército. Então, aqui vão ter as 4 cores, cada posição vai ter os 4 exércitos, né? E cada um só pega o seu. Por exemplo, a gente chega aqui, pega esse sulfite e com o sulfite a gente tem a lista de descriptografia, que é a chave que descriptografa a mensagem que está com a pasta do comando, de cada comando. Não adianta abrir a pasta, é proibido abrir a pasta de outros exércitos, mas também não vai fazer sentido algum, não tem como pontuar nem roubar pontos de outro exército, porque cada um tem o seu grupo de mensagem e o seu grupo de chaves. Só funciona para o exército que está com a sua pasta. Então a gente tem chance de pontuar aí 3 pontos cada posição, né? Tem uma criptografia aqui na mata, um pouco perto da gente. Tem 2 aqui embaixo, perto do rio, essas outras descriptografias.
e isso é mais uma possibilidade de missões secundárias. A última são cartas, são essas cartas espalhadas no campo, que basicamente cada comando vai receber um carimbo, e a única diferença dessas cartas é que elas são consumíveis. Uma vez que o exército passou aqui, só quem pegou a primeira carta já pode pontuar ela, desde que pegue essa carta e carimba com um carimbo exclusivo do comando e entregue para a organização que vai receber essa pontuação. Se um outro exército chegar aqui, não vai ter outra exclusiva, uma carta para ele. É a única missão que ela é quem chegar primeiro leva. As outras são todas fixas, ninguém pode sabotar nem tirar a missão de ninguém é, previamente. Então, por exemplo, mesmo que o Exército Verde chegue aqui, ele não pode sabotar, não pode tirar nada que tem aqui. A única coisa é que eles podem cercar a área, sabendo já. Todo mundo sabe a posição de todas as missões de todos os exércitos. Não é um jogo que não tem segredo, não tem surpresas. Dado isso, né, vamos para a segunda etapa. Essa etapa aqui foi uma explicação geral de como vai funcionar a operação. Né? O peso das pontuações é majoritariamente a defesa de bases, né? Que é o objetivo mais simples, que é defender e atacar. E as secundárias são mais para caso ninguém consiga destruir a base de ninguém, vai valer a quem cumpriu mais secundárias, quem somou mais pontos. Porém, mesmo com essa situação de bases, o cumprimento bem executado de missões secundárias pode fazer com que o exército ele saia na frente, mesmo que tenha perdido alguma posto avançado, algo desse sentido. Algo que é muito difícil de correr atrás e recuperar é a perda de uma base, né? Então, é isso, no geral. Segunda etapa iniciando, então, foi a conversa com o aliado. Qual vai ser a estratégia? Sigilo total, tá, galera? Não, esse vídeo aqui não pode vazar, é só para os comandos. É importante que vocês repassem para os seus liderados e não enviem esse link diretamente. A não ser que for alguém que for dar suporte à liderança, mas mantenha o mais restrito possível essa explicação. Então, a estratégia geral vai ser o seguinte, por enquanto, tá? Até a segunda ordem. Dado as posições iniciais, por exemplo, cada exército ele pode inicialmente distribuir quanto de exército que ele quer em cada posto avançado ou base. A gente deixou no seguinte, a gente tem quase 60 operadores por exército, né? Mas no dia lá provavelmente vai vir 50 cada, sempre falta uma galera. Então vamos considerar aí 50, vamos chutar baixo. Vai ter 10 operadores defendendo cada uma dessas 3 posições, no nosso caso, tá? E os outros 30, outros 20 ou 25, né, vai ter uns 55 por aí, vão ser para a gente usar para ataque. Aí eu já volto para explicar essa questão do ataque. O Danilo, a gente, com uma conversa, a gente chegou num acordo seguinte. A posição dele é muito vulnerável em questão de acesso dos inimigos para a base dele. Tem muitas entradas, por exemplo. Aqui o verde ele tem uma rampa que ele já consegue descer direto desse ponto aqui, ou da base, né, que é bem próximo aqui à base deles. Ó. Então tem acesso muito rápido à parte baixa aqui, a toda a área de defesa dele. E o Cleverson também, ele tem aqui, apesar daqui ser muito difícil passar uma mata para descer, mas ainda é possível passar alguns operadores aqui direto na base dele. Aí tem os acessos gerais, né? Tem esse acesso por aqui. Provavelmente aqui é muito difícil passar ou subir, escalar. Porém,
dependendo da força de vontade, da genialidade das pessoas, elas conseguem passar aqui. Então não é um lugar totalmente intransponível. E aqui é o lugar mais óbvio, né, que eles podem vir por cima aqui e já tentar atacar o ponto 2 dele. Então ele vai fazer o seguinte, ele vai manter todo o exército dele em defesa, trancando as principais entradas, né? Provavelmente ele vai trancar o acesso aqui à descida, aqui é o único acesso do verde para chegar na parte baixa, que é essa rampa aqui. Outro ponto que tem como chegar aqui nele é uma estradinha bem aqui, ó. Então aqui é uma mata, mas aqui tem uma estradinha coberta que ele passa livre até aqui, ó. Só que aqui, para chegar aqui, ele é bem visível, então a ideia é trancar essa área, não trancar os pontos principais para não passar em grande volume os inimigos aqui para baixo. Então, como ele vai ficar só na defesa e garantir os pontos dele, né, para que ele não perca esses pontos aí para os inimigos, a gente ficou com a responsabilidade de ataque. Então, quem ficou a única responsabilidade deles inicialmente é não perder nenhuma posição, dado que eles têm as posições mais vulneráveis. Já o nosso, por ser a base mais favorecida em questão de defesa de terreno, por exemplo, o nosso aqui, a gente praticamente está numa ilha totalmente isolada aqui em cima, é uma parte alta. O único acesso livre e tranquilo para entrar é uma estradinha por aqui, que dá para passar inclusive carro, subir por aqui. É possível, com muito esforço e muito demorado, alguém passar por aqui e subir. Só que é muito difícil, dá para ter visão tranquila se a gente monitorar essa área aberta aqui, ó. Não tem como ninguém acessar essa área sem que a gente saiba, né? Então, uma das áreas que a gente está achando que é mais visada seria esse ponto, que ele é meio isolado, né? Inclusive acesso, ó, a gente não tem como ter acesso direto, por exemplo, para o Respral, quem morrer aqui no PA1 vai ter que dar a volta aqui e subir. É uma subida forte aqui, volta para o Respawn, bate e volta para cá. Então esse é o lugar de mais difícil acesso para reposição e mais isolado. Aqui em cima, eu acredito que o único perigo seria se o Cleverson concentrasse muito volume de ataque aqui, ou pela frente mesmo, ou dar a volta. Eu acho que eles vão evitar essa volta por cima aqui em grande quantidade, porque ele é uma caminhada muito demorada, né? Se tiver sol ainda vai desgastar muito o exército. Ele tem que fazer esse percurso aqui, ó. E sobe lá por cima, aí desce aqui. Então é muito longo, muito difícil. Ele pode mandar alguns para pontuar essas posições aqui. Então aqui a gente pensa em manter 10 e 10, não concentrar muita gente nas posições, porque a gente ficou com a função de realmente atacar. Então eu vou fazer o seguinte, a gente vai precisar planejar isoladamente com quem for coordenar o ataque, de 20 a 25 operadores, para poder chegar até a base do José, inicialmente. Aí, como vai ser feito isso de uma forma que não chame tanta atenção a ponto dele movimentar a defesa dele, já esperando um ataque maciço, eu estava pensando em alguma forma de coordenar, distribuir um esquadrão de 20, só que indo aos poucos. Por exemplo, vai de 5 em 5, aí espera 2, 3 minutos, atravessa mais 5, mas não correndo, mesmo que o inimigo veja. Às vezes ele não está muito prestando atenção, se não vê um agrupamento muito forte ali, não levanta muita preocupação com, com a galera da defesa, né? Então
quem for coordenar o ataque à base, que é uma missão especial, que isso aqui seria basicamente o checkmate, contando, assim, é uma aposta muito alta para o jogo todo. Porque eu acredito que é muito difícil alguém conseguir dominar a base, com exceção da base do Danilo, que como ele vai concentrar todo o exército aqui, eu acredito que ele também não vá perder as posições dele. Então, a, a missão primária, o plano primário seria isso. Tem as opções plano A, plano B, plano C, só que eu estou passando aqui para vocês o plano A. Essa é a nossa primeira cartada de contato com a gente derrubando esse ponto e depois jogando na retranca até o final do jogo, mas continuando cumprindo as missões secundárias. Com esse desequilíbrio dos 30 pontos aqui, eu acredito que a gente já consegue a pontuação necessária para a vitória da aliança, porque é a soma da pontuação dos dois aliados, né? Então a gente vai contar muito com o desempenho dos dois exércitos para no final ter o exército vitorioso. Depois eu gostaria de escutar de vocês, pode ser um a um, podem enviar no privado, podem enviar de preferência aí no grupo, aqui no grupo dos líderes, e pode ser em áudio mesmo, quais as preocupações, ideias, livremente ali. Não necessariamente será acatado, mas quanto mais chamadas de atenção e pontos fracos que vocês identificarem, seria bom vocês enviarem, né, para a gente já montar uma estratégia em cima desse furo, algo que vocês estão enxergando aí que pode ser perigoso. Ah, sobre a justificativa do ataque à base do José de início, seria o seguinte: uma vez que o respawn é infinito, ah, se a gente ataca um PA, mesmo que eles defendam menos, destruindo o PA, eles não vão mais concentrar e deslocar operadores para ficar parado aqui. Esses daqui vão para a base. Aí já se torna mais difícil a tomada de base. Então, eu acredito que no caso do José, o único ponto de interesse que a gente precisa aqui seria a base ou nada. Porque se a gente toma o 1, não vai fazer tanta diferença assim no panorama geral do jogo. Existe aqui a possibilidade da base do Cleverson, só que daria para fazer algo coordenado com o Danilo, né? Caso falhe, a gente poderia agrupar, né, com tempo. Apesar de ser 4 horas, parece muito, mas num jogo desse tipo, num campo gigante assim, é pouco tempo. Então a gente precisa, não deu certo, investiu aqui, já parte para um outro plano que eu vou estar falando mais adiante. Uma das possibilidades seria juntar massivamente um ataque à base do Cleverson, né? A gente concentra, dá para destruir o PA1 massivamente e em seguida aqui de frente mesmo a base do Cleverson, né? Aí vão enviando aí no grupo o que vocês acham. Mais próximo da operação a gente faz uma reunião numa Meet online aí com todo mundo só para ter um alinhamento final. Mas aqui é um vídeo para cada um assistir, cada um em seu horário aí, conforme disponibilidade. É isso, um abraço, qualquer coisa chama no grupo. Um abraço.